Bom dia, alguma dúvida para hoje, Luana? Como é que tá os cortes, então já conseguiu fazer e agora vai para a parte dos desenhos de terreno, né, de locação e situação. Implantação, tá? Lembrando que na norma nova, planta de locação, a nomenclatura mudou para planta de implantação. A gente tem que se acostumar um pouco com os nomes, né? Não é mais planta baixa, é só planta. Quando for de um andar diferente, é planta de pavimento. Oi, bom dia. Bom dia, tá tudo bem? Uhum. Como é que estão de dúvidas as meninas? Para mim, tá faltando fazer a parte da lotação e o corte é alto. O restante já tá pronto já. E os detalhes, assim, das outras plantas, que é a rachura, o texto. Entendi. Essa parte do detalhamento é melhor deixar para o final, na principal desenhar. Comecem sempre pelas linhas principais, né? Aí depois, e pelas informações que devem ser extraídas dos desenhos da planta, e depois aí pode dar continuidade ao desenho da locação e situação, tá? Aí a locação e situação, é importante seguir bem o modelo que está no Moodle, tá? No caso da locação, vocês ainda vão retirar alguma informação do desenho da planta. Já na situação, não, a situação, o desenho, você não precisa de nenhuma referência, porque consiste na representação do terreno na quadra em que a edificação se encontra, né? É a localização do terreno na quadra onde ele se encontra, tá? E no caso da planta de implantação, né? Vamos tentar falar os nomes novos. Aí aí vocês vão precisar ainda da informação da planta para pegar os dados de cobertura e os dados das paredes externas, tá? E da calçada também, né? É importante frisar esse detalhe. E aí as medidas das distâncias, né, entre as paredes externas e o muro, entre o beiral do telhado e o muro, tá? Esses são dados fundamentais para constar na planta de implantação, tá? São dados que costumam ser exigidos em todas as prefeituras. Por isso que na planta de implantação é importante ter as cotas do beiral do telhado em relação da distância do beiral do telhado em relação aos muros, né? Principalmente nas laterais, no caso do beiral do telhado, caso a água do telhado tenha o caimento para a lateral, né? E também a distância do recuo, né? O quanto que a parede externa da fachada principal, né? Da parte da frente da fachada principal, ela vai estar em relação à entrada do terreno, tá? E também a parte de trás, né? Os fundos do terreno. Essas distâncias de frente e fundos
também costumam constar em todos os códigos de obras municipais, tá? São dados que, para aprovar o projeto da prefeitura, não podem faltar. E é importante também ficar bastante atenta com a plotagem, tá? Essa pergunta da Luana é boa, né? Qual layer que se faz as plantas de implantação em situação? Vocês podem criar novas layers, tá? Para fazer esses desenhos. No caso, são alguns elementos, né, que vão pertencer a essas novas layers, né? No caso, a situação pode ser toda uma layer para o desenho, né? Já que é um desenho criado do zero. Já no caso da planta de implantação, vocês podem manter a layer das paredes, né? Na hora de desenhar as paredes, podem desenhar as paredes externas dentro da layer de paredes, que não tem problema nenhum. A cobertura na layer de cobertura e a calçada na layer de calçada. Então, quanto a isso, vocês não precisam criar novas layers. Vocês podem desenhar esses elementos dentro das layers mencionadas, que o desenho vai ficar organizado, né? Com cada elemento na sua devida categoria. Mas aí o que vai faltar, né? Vai faltar a parte do terreno, a parte do muro, tá? Que aí vocês podem criar novas layers, tá? A parte do paisagismo, né? Para fazer a achura de paisagismo, colocar a vegetação no terreno, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. De uma planta. Eu vou mostrar uma planta de 2 andares. Essa planta aqui, a princípio, parece que... essa aqui não tem a alocação e a situação. Deixa eu ver outra. Eu só tenho as cortes e fachadas. Vou mostrar aquela da aula passada mesmo. Estão conseguindo ver a tela? Bom, então, estava mostrando ali, né? Eu tô um desenho do CAD aberto, parte de locação e situação, tá? Aqui tem os 2 desenhos, tá? Observem que no model, né, o desenho tanto da locação quanto da situação, eles são um pouquinho maiores, né? Eles envolvem medidas maiores, tá? Então, o que que acontece aqui? Ó, e aqui é importante também destacar, eu criei novas layers de cota, tá? Para quê? Que eu fiz isso para aqui para configurar cotas com tamanhos maiores nesses desenhos, tá? E porque quando eu vou aplicar a escala de plotagem, o que que vai acontecer? Se eu utilizar o mesmo tamanho de cota que eu configurei para o desenho em escala 1:50, a cota com um texto do mesmo tamanho, com simbologia do mesmo tamanho, o que que vai acontecer? A cota vai ficar muito pequena quando eu converter o desenho em escala, tá? Então, existem 2 formas de você alterar, né, o tamanho das cotas conforme a escala de configuração do desenho, tá? Na hora de plotar. Que seria, você pode usar o modo anotativo e permitir que se configure escalas em tamanhos diferentes, tá? Aí você vai colocar vários tamanhos de escala para poder exibir aquela cota. O modo anotativo permite isso.
Mas eu acho muito ruim de trabalhar, tá? É um modo que você não tem muito controle do comando, tá? Ele tem ele às vezes, dependendo da escala que você, da quantidade de escalas que você coloca, que você configura, você perde um pouco o controle de configuração, tá? Então, eu não gosto muito de operar, né, com esse modo um modo anotativo para poder alterar o tamanho das cotas na hora de plotar em escalas diferentes, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar novas layers de cota, de criar novos estilos de cota, né? E utilizar a partir do estilo que eu configurei anteriormente, para poder configurar os tamanhos das cotas e na hora de cotar o desenho que vai ter uma escala que vai ter um tamanho maior e vai precisar de uma escala menor, né, para poder ser plotado, eu vou aplicar aquele estilo com uma cota de tamanho maior, né? Porque na hora de eu reduzir o desenho, eu vou conseguir ler a cota. Tá claro? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Então, revisando, novas layers, né? No desenho das plantas de implantação, vou até mudar aqui o meu arquivo para atender a nova plantas de implantação. Situação e cotas, tá? Criação de novas layers. Como que vocês podem nomear a layer de cota? Cota, eu coloco em cotas, né? E a escala que essa layer vai ser aplicada, que aí você já sabe, né? Qual que é a escala, qual que é a configuração daquela cota para determinada escala, tá? Vocês já sabem qual escala utilizar para aquela configuração de cota. Então, essa é uma forma de organizar as layers, né? Que aí cria cota 1 para 200, cria cota 1 para 100. Aí vocês vão ter configurações de cota para cada tamanho de escala. No caso do desenho da planta de locação, aqui eu tenho um exemplo, né, da planta de locação com seus dados, né? Ó, inclinação do terreno, representação das paredes, né? E da calçada. Essa daqui tem uma calçada com uma configuração, né? Diferente da projeção da cobertura, que é diferente do desenho que foi passado para vocês. Então, eu vou colocar, né, as distâncias, né, do beiral, a calçada da parede, a calçada, né, na planta de situação, as distâncias da calçada, da cobertura e da parede externa em relação aos muros, né, principalmente os laterais, os recuos, né, o quão distante a parede externa está da entrada, o beiral está da entrada. Esses dados eu vou colocar na representação da cobertura, para poder aprovar o projeto na prefeitura. E a questão do paisagismo, né, no caso eu coloquei alguns elementos de vegetação, tá? É interessante colocar esses elementos, mesmo que eles não tenham no terreno, porque vai depender do gosto do cliente, se ele não tiver no terreno, que aí o cliente pode querer plantar árvore e tal. E é interessante colocar esse dado, porque na hora de fazer os projetos complementares, como o hidráulico e o elétrico, o hidrossanitário e o elétrico, você tem que saber aonde que a vegetação está localizada para poder posicionar os ramais de entrada, tá? Para poder desviar os ramais de entrada da vegetação, tá claro? Então, acaba sendo interessante, né, planejar onde que a vegetação vai ser colocada para poder facilitar a elaboração dos projetos complementares. No caso do recuo, a mesma coisa, né? Principalmente no projeto de esgoto,
Se caso o cliente opte por projeto individual, né, é interessante que nos fundos do terreno tenham espaço para colocação da fossa séptica e do sumidouro, tá? Então, é importante sempre pensar nesses detalhes. Aí, quanto às layers, né? Elementos que podem ser alocados em layers diferentes. A vegetação, os muros, o caminho do terreno, portão, né? O portão pode ser alocado nas esquadrias, tá? Também. Mas esses 3 primeiros podem ser criados. E no caso da situação, né, pode ser uma layer para todo o desenho. Vou mostrar aqui um pouquinho a situação, que eu acabei não mostrando os detalhes, né, desse tipo de desenho. Ó, as únicas cotas que vão ser presentes na situação vão ser essas daqui, né? Ó, aqui eu tenho um exemplo de má prática, né? Tá ruim de ler essa cota se eu comparar com o desenho com o tamanho do terreno, né? Então aqui é um caso que é interessante eu configurar um novo estilo de cota, né? Então eu vou aqui em Dimensions, eu vou aqui ó, na cota situação, ó, vou copiar aqui o desenho teste, né? Vou criar um novo estilo a partir do desenho teste, aí eu crio o estilo da cota de situação, tá? Então, deixa eu ver até se esse estilo está configurado, tá? Que eu realmente não lembro. Colocar as propriedades. Configurar a partir das propriedades que ele não está pegando. Ó, agora foi. Então, aqui, esse daqui ele está copiado do standard. Então, eu vou desfazer. Eu vou criar um novo. Apagar esse. Que a gente clica com o botão direito e a gente pode apagar o estilo de cota. No caso aqui não pode ser apagado, porque ele estava no estilo vigente, ele estava ativado. Agora pode, agora deu. Só quero ver qual que é o nome desse estilo aqui. É o teste. É a do teste. Eu peguei todas as configurações, né, do estilo de teste. Aqui eu configurei tudo um estilo diferente, né, da layer, só para mostrar que dá para configurar com outras cores. Eu vou aumentar para 50 esse texto. Aumentar esse offset para 10. Para 20.
configuração. Voltar. Vamos ver como é que ficou. Ó, agora já tá legível, né? Viram como ficou diferente? Tá bem melhor de ler, né? Aí isso vai fazer muita diferença na hora de plotar. Tá? Então, essa é uma boa estratégia para você ter um controle de configuração melhor, né? Da configuração da cotagem. Você criar estilos de cota diferentes e alocar em layers diferentes, ou até na mesma layer, né? Para que você possa ter um controle de configuração melhor quando você bota o desenho, vários desenhos em escalas diferentes, que é o que nós vamos fazer aqui nessa parte final do trabalho, tá? É importante destacar que nessa parte final é obrigatório o uso da folha A1, para que a gente consiga alocar todos os desenhos na plotagem, tá? Para que a gente consiga configurar todos os desenhos numa mesma prancha, né? Prancha é folha de desenho, na hora de plotar, tá? Bom, então aqui falando dos elementos da situação, né? E entendendo um pouquinho melhor a planta de situação, tá? Quais são os elementos que constam, né? Aqui eu tenho a representação de 2 quadras do terreno. Eu represento uma parte da quadra em que o terreno está localizado e a quadra que fica de frente para o terreno, tá? Aqui eu dei um exemplo, né, de ruas, de uma esquina com ruas, tá? É interessante também visualizar a esquina quando a gente representa a planta de situação, fica mais fácil de encontrar, né, o terreno, tá? De representar a localização do terreno. Então, eu vou representar aqui os lotes, né? E eu vou achurar o lote do terreno que a edificação se encontra. É assim que eu vou representar a planta de situação. O tipo de achura, tá? Pode variar tipicamente são utilizados 2 tipos. Esse é a achura listrada, né, com listras diagonais, ou a achura com a pintura completa, né? A achura com a cor sólida, que a gente costuma chamar na configuração do computador, né? Achura de cor sólida. Então, pode ser essas 2 opções para achurar o terreno. E as cotas que são representadas, eu represento sempre a rua que está de frente para o terreno, tá? A rua da entrada do terreno tem que ser representada na planta de situação. E a rua que o terreno faz esquina, no caso essa daqui, e também a rua lateral, né, uma das ruas laterais, o terreno faz esquina, no caso aqui não tem outra rua. Se tivesse uma outra rua, aí você colocaria também a outra rua que a lateral faz esquina. Em alguns casos, se os fundos do terreno fica virado para outra rua, aí se representa também, tá? Nesse exemplo aqui, não tem uma rua sem saída, então não tem a representação da rua lateral e também não tem a representação dos fundos do terreno, que aqui a quadra continua, né? Para
outros lotes. Então, no caso, não tem a representação da rua dos fundos do terreno, tá? Por isso que é importante representar esses dados também, né? Se o terreno faz a esquina com outras ruas, ele se encontra numa rua que é contínua, né? Que tem saída, então esses dados têm que ser representados. Ou se o terreno se os fundos do terreno estão virados diretamente para uma rua, tá? Então esses dados teria que representar. Bom, e quanto às cotas, né? As medidas principais do terreno. Mais alguma dúvida? Não, você pode colocar na layer de cobertura. Se quiser criar uma layer nova, por exemplo, para representar uma chura de telhado, aí é interessante criar uma layer nova, né? Você separar a estrutura da achura. É uma forma interessante de organizar e fica mais fácil, né, do projetista visualizar também. Se ele quiser desligar a achura, aí para deixar o desenho menos carregado, né, o arquivo mais leve, aí na hora de processar na placa de vídeo, né, fica interessante. É uma boa estratégia. Assim como a layer de piso, né? Aí você poderia criar uma layer só de achuras, né? Colocar todas as layers de piso e as layers de telhado, por exemplo, tá? Ou de parede. É uma opção também, tá? Eu, não, eu particularmente eu gosto de colocar cada elemento na sua devida layer. Mas essa opção também é uma opção interessante para deixar a visualização menos carregada, para quem for trabalhar depois. Mais alguma dúvida? Eu já estou prevendo umas que vocês vão perguntar aqui, mas eu quero ver se vocês perguntam primeiro. Ah, gente, importante lembrar, quinta-feira, além de ser o dia da entrega, né, da tarefa, vocês vão receber o questionário, o questionário sobre questões teóricas, tá? Que vai ter bastante. O foco maior vai ser o desenho de projeto estrutural. Então, assim que vocês terminarem o trabalho de desenho arquitetônico, tá? Já pode assistir às aulas de desenho, vocês já podem assistir às aulas de desenho estrutural para estudar para o questionário, tá? Foco maior do questionário vai ser a leitura e interpretação do desenho de projeto estrutural. Vai ter alguma questão de arquitetônico? Pode ter alguma questão topográfica? Pode, tá? Mas o foco maior vai ser o estrutural. E esse questionário vai ser, a data de entrega está prevista para quinta-feira do dia 16, se eu não me engano.
Isso, 16, que aí vai ser a nossa última aula antes da pausa do semestre. Aí, para a volta do semestre, vocês vão ter só a parte de complementares, que é o hidráulico, o hidrossanitário e o elétrico. Uma semana. Por isso que vai ser lançado nessa quinta-feira agora, para que vocês possam entregar na próxima quinta-feira, na quinta-feira do dia 16. Mas vai ter limite de tentativas, tá? Importante chamar a atenção para isso. Uma tentativa. E isso, depois de aberto, vocês têm até quinta para responder, mas vocês só podem colocar a resposta uma única vez. Se eu não me engano, tá? Isso aí eu não tenho total certeza, mas eu acho que é importante saber. Se eu não me engano, você pode abrir e pode olhar as perguntas antes de responder, tá? E depois voltar para responder. Se eu não me engano, pode, tá? Apesar de ser uma única tentativa. O que você pode é colocar a resposta uma única vez. Isso no formulário do Teams, tá? O questionário vai ficar disponível aqui no Teams. Eu não tenho total certeza disso, mas se eu não me engano, você pode colocar a resposta uma única vez, mas você pode abrir várias vezes antes de colocar a resposta. Essa tentativa. O questionário do Moodle não é assim, né? O questionário do Moodle você abre uma vez e você tem aquele tempo contado para que você possa responder e tem que responder só a partir daquele tempo contado. Você pode fazer essa configuração.
Mas eu não tenho total certeza disso. Se na hora que você abre, você é obrigada a responder.
Gente, mais alguma dúvida? Então, tá bom, depois na próxima aula, então a gente comenta sobre a dúvida que eu tô achando que vocês vão ter. Talvez vocês ainda não tenham chego lá. Ou até no finalzinho dessa aula, quem sabe.
Alguma dúvida? Tô esperando ainda.
Então, tá bom, até. Quem fica, se tiver dúvida ainda, e até às 9h10. Até o atendimento ou a próxima aula. Então.
Bom, gente, por hoje era isso e até a próxima aula.